1 Crônicas 4, o versículo 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, nos colocamos em tua presença e pedimos que através do teu Espírito Santo toque o nosso coração. Toque o nosso coração com a tua palavra, Senhor. Nós precisamos receber a palavra que vem direto do teu trono, do teu altar. Fale com cada pessoa, meu Deus, aqui nesta noite. Que a palavra possa tocar o coração deste homem, desta mulher, do moço, da moça. Desde, ó Pai querido, a pessoa que já tem um entendimento, até a pessoa com maior idade. Que a tua palavra possa ser plantada, arraigada em nossos corações, e que possamos aprender de ti e aplicar a cada momento e a cada dia da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Pode sentar. Eu escolhi a história deste homem para que nós possamos compreender pelo menos um pouquinho de um grande poder que nós temos como filho de Deus, como servo de Deus. Um poder que não é como os poderes dos super-heróis que a gente vê nas telas dos cinemas, mas é um poder que pode transformar muitas coisas. Pode transformar sua vida, pode transformar sua casa, pode transformar sua família, pode transformar o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país, sua nação, pode transformar o mundo. E na verdade não só pode, como esse poder do qual eu quero falar um pouco hoje, ele tem transformado. E ele tem transformado inclusive a sua vida. Porque esse poder, ele traz a transformação independente da situação atual. Porque na vida, nós vamos passando por algumas lutas, algumas dificuldades, algumas crises. Aí eu abro um parênteses para perguntar: um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode ter crise? Pode viver uma crise? Algumas pessoas dizem, claro que não, crise é para quem não tem Cristo, com Cristo sem crise. Mas na verdade a crise vem para todo mundo. Porque quando falamos de crise, não estamos falando de miséria. Quando falamos de crise, não estamos falando de maldição. Crise é aquela situação que momentaneamente você, humanamente falando, não tem como resolver. Ou mesmo que tenha como resolver, há um caminho longo para percorrer. A crise é aquilo que vem às vezes quando você não espera. A crise muitas vezes é algo inesperado. Às vezes uma notícia ruim chega instalando uma crise. A crise pode ser algo simples, como a perca de um emprego. A crise pode ser alguma notícia de um diagnóstico médico que muda toda a vida daquela família. A busca por tratamentos, o medo no início, a falta de conhecimento sobre tal coisa. A crise pode chegar na sua casa, sua família, no seu emprego, no seu casamento, na sua vida profissional, em qualquer área, em qualquer momento, a crise pode chegar. A crise ela não distingue, esse aqui é cristão, esse não é, esse é católico, esse é macumbeiro. A crise é a luta da vida que vem para todo mundo.
Quando o salmista diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, ou seja, para cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, é claro que ele estava falando a respeito, visão de uma guerra, de uma batalha, de uma luta ferrenha, ou seja, de uma crise. Mas fica tranquilo, a crise, a luta e as dificuldades da vida nós sempre vamos passar. A Bíblia deixa bem claro isso. O que nós temos que entender: pastor, então qual é a diferença nossa que servimos a Deus para quem não serve? A diferença é que se você é fiel, você jamais vai passar pela crise sozinho. Deus estará contigo, te dará livramento e proteção em meio às dificuldades. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos a teu respeito, para que nem os teus pés tropecem nas pedras. É claro que algumas pessoas, quando aceitam Jesus no início, e é normal por falta de conhecimento pensarem assim, embora algumas pessoas, 10 anos de evangelho cristão, ainda pensam assim: agora eu tenho Deus, agora eu sou fiel, agora eu sou dizimista, sou ofertante, vou na igreja, eu oro, então eu não vou ter mais problemas ou lutas que vão me fazer chorar, ou que vão me deixar em alguns momentos desorientado, ou que vai fazer com que eu pense em desistir. Agora eu tenho Cristo, eu sou fiel, então eu não vou chorar mais, a tristeza não tem mais lugar, não vai bater mais a minha porta, é como se eu não tivesse mais problemas, porque agora eu sou de Deus. Mas a vida é uma luta constante, é uma batalha constante. As dificuldades vêm, nós precisamos enfrentá-la, levantar a cabeça em nome de Jesus e trabalhar para que haja mudanças. Se há necessidade de mudança em alguma área na minha vida, eu tenho que orar, eu tenho que me posicionar, eu tenho que escolher, eu preciso decidir, eu preciso fazer alguma coisa para que essa mudança ocorra. Se eu não fizer nada disso, as coisas não vão mudar. Você não pode simplesmente chegar e mudar a minha vida, e eu também não posso mudar a sua vida. A nossa vida é mudada, é transformada pelas escolhas e passa pelo esse poder que nós queremos falar hoje. Jabes, ele nasceu, e no seu nascimento a sua luta começou. Quando ele nasceu, ele já teve, vamos dizer assim, alguns indícios de um futuro tenebroso. Porque quando ele estava para nascer, no parto, a mãe de Jabes quase morreu. O sofrimento foi tão grande, as dores foram tão grandes, e havia já um decreto, uma lei, que se a criança trouxesse risco de morte para a mãe, então que a criança morresse, mas que salvasse e protegesse a mãe. E a mãe de Jabes corria risco de morte, então basicamente eu posso dizer que Jabes já nasceu com uma sentença de morte, porque ele deveria então morrer no parto para não matar a mãe. Mas ele nasceu, e quando ele nasceu, naquele tempo diferente de hoje, o nome de uma pessoa, o nome que era colocado em uma pessoa, ele tinha uma importância muito grande, embora hoje também tem. Mas é importante que naquele tempo, que não era tempo da graça, era tempo da lei, a pessoa recebia um nome, e o que aquele nome significava, marcava a história daquela pessoa, marcava a vida daquela pessoa, derrota ou mal. Eu digo porque no tempo da graça, se alguém colocar um nome sobre você, que é um nome de maldição, quando você tem a idade da consciência, então você recebe a Cristo, e qualquer maldição que porventura houver, ela é quebrada no nome de Jesus, porque nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas no Velho Testamento, nomes como o enganador de Jacó acompanhava ele, nome
que foi dado a Malom, Quilom, que significa fraco, ou seja, os dois irmãos, os fracos. Nome que foi dado a Noemi, agraciada, um nome bom. Salomão, o rei da paz. Tantos nomes que significavam coisas boas, falava já do futuro daquela pessoa. Era já uma porta aberta para que Deus pudesse abençoar a vida daquela pessoa, já quando recebia o seu nome. E Jabes recebeu o nome, e se nós olharmos na Bíblia, nós vamos perceber que as mães muitas vezes colocavam os nomes nos filhos, muitas vezes pelo momento em que estava passando, pela situação que estava acontecendo. E o que acontecia quando Jabes nascia? A mãe quase morre. Então ele trouxe muita dor, ele trouxe aflição, ele trouxe sofrimento para a mãe. Então o nome dele foi colocado Jabes. Em hebraico, Yabetz, que significa afligir, que significa pesar, que significa sofrimento, em suma, que significa aquele que causa dor. Ele já nasceu, vamos dizer assim, com risco de morte, e recebe um nome que ele levaria com ele por toda a vida, como aquele que causa dor. Então a vida de Jabes não começou muito bem, mesmo na inocência, ele já recebeu o nome que traria algumas maldições no futuro. Imagina aquele que causa dor, imagina o crescimento de Jabes, imagina ele crescendo, os amiguinhos, os colegas, imagina como que deve ter sido a vida dele, a começo da infância, entrada na adolescência, aquele que causa dor, aquele que quase matou a sua mãe. Assim começa a história de Jabes, uma história que tinha tudo para que houvesse dores e sofrimentos. E qual era o futuro desse garoto? Qual é o futuro desse menino? Qual é o futuro desse jovem? Tendia-se a sofrer cada vez mais. Ele seria aquele que lá na frente provocaria e receberia e vivenciaria mais dores, mais aflição, mais sofrimento. Quando Jabes olhava para frente, o que mais ele conseguiria enxergar humanamente falando era mais dias infelizes. E se nós olharmos a história de Jabes, que culpa ele tem? Aonde está a culpa de Jabes? Eu vira e mexe, ou mexe e vira, a gente conversa com algumas pessoas, e eu vejo e recebo pessoas sofrendo, e eu vejo pessoas com problemas, e os problemas são diversos, e todos nós enfrentamos problemas. Mas algumas pessoas, ao invés de enfrentar o problema, de se posicionar para uma solução, ela fica procurando a culpa. De quem é a culpa? Por que ela sofre tanto? Por que tantas dores? Por quê? Porque tem gente que acha a culpa nos pais. Jabes poderia dizer: olha, eu vou morrer sofrendo culpa da minha mãe. Eu vou morrer sofrendo culpa dos meus pais, culpa da minha família. O que tem de gente procurando os culpados, e o culpado geralmente é a família, o culpado é alguém muito próximo, o culpado é uma traição que ele vivenciou, talvez no trabalho, talvez na vida, talvez no relacionamento, talvez as pessoas entram em sofrimento, angústia, e elas acham o culpado, e eu achei, então aquele é o culpado. Mas vem cá, desde quando achar um culpado por um sofrimento que nós estamos passando, resolve os nossos problemas? Tem muita gente conformada, eu sofro desse jeito por causa da minha família. Aí ele olha para o lado e vê todas as famílias são perfeitas, só a dele que não. Mas ele não percebe, não sabe que todas as pessoas têm sua luta, têm sua dificuldade. O que diferencia as pessoas é o conhecimento, é a inteligência, é a sabedoria. Uma pessoa sábia não sai por aí contando para todo mundo os seus problemas, as suas dores. Não sai por aí falando mal da sua própria família, do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido, do seu irmão. Não sai por aí contando tudo o que acontece dentro da sua casa. Mas as lutas, dificuldades, é para todo mundo.
Então, mais uma vez, só para não deixar nada solto, conte os seus problemas para duas pessoas, primeiro Deus e depois para alguém que pode te ajudar. Você não pode me ajudar, não tem condições para me ajudar, por que eu tenho que contar os meus problemas para você? Para que você fique sabendo apenas? Mas do que tem você saber? Para que você leve para alguém? Para que então? Conte os seus problemas para Deus ou para aqueles que podem te ajudar, mesmo que seja em oração. As pessoas procuram o culpado, mas você nasceu, pode ter ocorrido alguns problemas, pessoas podem ter te enganado, pessoas podem ter te traído, mas se a sua vida parou, mas se a sua vida acabou, na questão de sonhos, na questão de futuro, na questão de olhar para frente, saiba que a responsabilidade ou a culpa não é de quem te feriu, não é de quem te traiu, não é de quem te machucou, ela é simplesmente sua, porque a sua vida, a sua felicidade, a bênção de Deus em você não depende das outras pessoas, ela depende de Deus, e precisa que você se posicione e saiba e entenda isso. Porque quem vai te abençoar, quem vai transformar a sua história, quem vai transformar a sua vida é Deus. Mas enquanto você ficar olhando para o lado, meu pai, minha mãe, meu patrão, aquela pessoa, meu primo, não adianta, você vai passar a vida se lamuriando e não vai alcançar nada. Tem muita gente que parou no tempo e não alcança nada. Então se posicione, pastor. É fácil falar, mas e quando a pessoa não consegue? E quando a pessoa está sofrendo e não consegue reagir? Busque ajuda necessária, busque ajuda espiritual e, se precisar, busque ajuda profissional. Mas quem tem que buscar é você. Você precisa se posicionar. Jabes tinha tudo para viver sofrendo e assumir a sentença de maldição que fora instalada sobre ele, de dias infelizes e de mais dores. Mas Jabes, ele não se conformava com aquela situação. Jabes não se conformava com aqueles problemas que ele vivia. Jabes não se conformava em ser um zero à esquerda entre a sua própria família, entre os seus irmãos, no meio da sua família, entre os seus irmãos. Ele precisava fazer alguma coisa, e você também não pode se conformar com a maldição. Você não pode se conformar com aquilo que é ruim. Você não pode se conformar com aquilo que te faz sofrer. Você não pode se conformar com aquilo que te faz chorar. Então você precisa fazer alguma coisa. Porque a vida é sua, Deus te deu, é presente de Deus, você está vivo, então você recebeu hoje. Se você acordou e está vivo até agora, você recebeu um presente de Deus chamado presente. E o seu futuro pode ser mudado agora, no presente. Jabes teve então um conhecimento. Jabes teve um entendimento que mudaria a sua vida e que mudaria a sua história. Jabes teve um conhecimento e agiu, e a vida e a história dele foi totalmente modificada, transformada. Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Mas como foi essa reviravolta? Como Jabes saiu da derrota para a vitória? Como ele saiu das dores, da aflição, do sofrimento, para uma vida de bênção, paz e tranquilidade, proteção de Deus? Porque ele teve um conhecimento. Jabes conheceu um poder, mas não era o poder de voar do super-homem, não era o poder da velocidade do flash, não era o poder de invisibilidade do homem invisível, não era o poder da espada do He-Man. Ele conheceu um poder que você conhece, chamado oração. Jabes conheceu o poder da oração. E se tem algo que pode começar, que vai dar o start, que vai iniciar a sua mudança, ou a mudança da sua vida, ou a continuidade da mudança na sua vida, se chama o poder da oração. Se você não observou, quando você chega nessa igreja, está escrito Igreja do Evangelho Quadrangular.
embaixo pastor Sidney Luiz, entre quadrangular e pastor Sidney Luiz, o que está escrito? Tudo que Deus faz é resposta de oração. Eu não posso dizer para você que oração é tudo na vida de uma pessoa, que não é verdade. Assim como a fé não é tudo, não é verdade. São ingredientes para a mudança. Eu não posso dizer que a farinha de trigo é um bolo. Farinha de trigo é farinha de trigo. O bolo não é farinha de trigo, ele é feito de farinha de trigo. Para fazer o bolo precisa dos ingredientes. O que você precisa? Da farinha de trigo. Você precisa dos ovos, dependendo do bolo e a receita. Você precisa do leite, talvez a manteiga. Você precisa do açúcar. Você precisa de que vai ser esse bolo? Vai ser de milho, precisa do milho. Vai ser de chocolate, precisa de chocolate. Vai ser de jamelão, aí eu não sei o que você precisa. Mas tem ingredientes. E também você pode ter todos os ingredientes na sua casa. Eu posso falar aqui com a Solange Nunes e perguntar: Solange, o que tem na sua casa para fazer um bolo? Eu posso perguntar: tem farinha de trigo? Ela tem. Tem ovos? Tem. Tem leite? Tem. Tem açúcar? Tem. Eu já faço um bolo aí. Eu garanto que ela também faz. Tem fermento? Já faz um bolo. Se não tiver, a gente faz sem fermento também. Faz um bolo, faz. Ela tem todos os ingredientes. Alguém pode dizer assim: olha, então acabar o culto, eu vou passar na sua casa e nós vamos comer o bolo. Chegar lá, é só chegar e comer. Não é, tem que preparar os ingredientes, colocar no momento certo, na hora certa. Tem que misturar tudo. Sabe que o fermento não pode pôr no começo e bater demais o fermento. Ele é no final, mexe um pouquinho só. Tudo tem o seu detalhe para que seja feito um bom bolo. Ingredientes para o bolo. E a fé, a oração, entre outras coisas, é ingrediente para o milagre que você precisa. Porque eu não posso dizer basta apenas orar, porque aí você ora. Tem gente que ora mais do que eu e não conquista nada na vida, porque ele ora, mas não vive o que ora, não toma decisões corretas, não toma escolha, não faz os pedidos certos. E entre os seus pedidos que você tem feito a Deus, tem um que é primordial: peça a Deus sabedoria para você escolher. Peça a Deus sabedoria para você decidir. Pastor, olha, há 10 anos atrás eu tinha uma decisão muito importante. Há 10 anos atrás, uma decisão que mudaria a minha vida. Tá, tudo bem. Mas eu quero dizer que decisões é algo que ocorre várias vezes na sua vida no dia. Você decide toda vez, ou toda hora, várias vezes num dia. Hoje você decidiu a hora de levantar, você decidiu a hora de comer, o que comer, você decidiu vir na igreja, você decidiu qual roupa você ia colocar, você decidiu como é que ia ser a maquiagem, qual é a cor do batom que você ia pôr, como que ia estar o seu cabelo, você decidiu vir à igreja, você decidiu chegar no horário, você decidiu chegar atrasado, você decidiu um monte de coisa. E às vezes decisões simples e pequenas podem mudar a nossa vida, pode transformar, melhorar o nosso dia ou estragar o nosso dia. Às vezes você não toma a decisão na hora de ir para o trabalho, de se posicionar, levantar um pouquinho mais cedo, fazer nem que for uma pequena oração e chegar no serviço 5 minutos antes. Você acha que não tem problema nenhum chegar 5 minutos depois. Aí você já acorda atrasado numa hora e chega 5 minutos atrasado no serviço. O que é 5 minutos, né? Não é nada. É sim, você está você está falhando com você mesmo, está falhando com o seu trabalho. Você está sendo displicente quanto à sua vida profissional. Lá no trabalho, às vezes o dia está legal, alguém vai começar a falar, alguém vai começar a reclamar, porque você chega 5 minutos atrasado quase todos os dias. E às vezes você é visto como um mau funcionário, você é visto como uma pessoa que não obedece, insubordinada, às vezes por causa de 5 minutinhos que você não pode ficar a mais, ou que você chega atrasado. É coisa boba, mas às vezes a empresa deu um aperto, tem 10 funcionários, o patrão só pode ficar com 9, ele vai dar uma olhada em todas as coisas, e talvez o requisito que vai decidir quem vai embora, se todos são bons, você é um bom funcionário, os outros também são, quem é que chega atrasado? Quase sempre, lá, é você, então você perde o emprego.
Aí perdeu o emprego, gera uma crise, aí o diabo vem e fala, tá vendo? Não adianta ser dizimista, não adianta ser ofertante. Por quê? Porque você perdeu o emprego, não foi Deus que abriu a porta, você não testemunhou lá, Deus abriu a porta para mim. Então por que ela fechou a porta que Deus abre e ninguém fecha? E aí você fica iludido, fica sofrendo, às vezes desanimado, desamparado, sentindo-se deixado de lado pelo próprio Deus, entra numa crise emocional, às vezes espiritual. Tem gente que desvia da fé, simplesmente por quê? Por causa de 5 minutos que atrasa no serviço quase sempre. É uma decisão boba, mas pode mudar a história. Muitas pessoas são de confiança e outros não são, por causa de escolhas e decisões, às vezes bobas. Tem gente que marca um compromisso, na hora não aparece, isso é bobagem. Uma vez tudo bem, aí de repente 2 vezes, de repente 3 vezes, de repente é com um, de repente é com outro, de repente ele é mal falado, de repente tem uma empresa que quer contratá-lo, ou alguém que quer trazê-lo, alguém pergunta, pede informação, fulano é gente boa, mas ele não costuma cumprir horário, ele não costuma nada, você já não consegue. Por quê? Por causa de escolhas bobas. Então é preciso escolher cada momento com sabedoria. É preciso fazer as escolhas certas e é preciso orar. Mas orar e viver de qualquer jeito não vai adiantar muita coisa. Então a oração tem um poder transformador imenso, porque a oração que nós fazemos não é no nosso próprio nome. A oração que nós fazemos não é no nome do Bolsonaro. A oração que nós fazemos não é no nome do presidente da ONU, que eu nem sei quem é. A oração que nós fazemos é no nome do Senhor Jesus Cristo. E esse nome é tão poderoso que a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente, que deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, diz a Bíblia em Filipenses. É nesse nome que eu oro, é nesse nome que você ora. Quando nós oramos em nome de Jesus, o inferno inteiro se estremece, porque há poder no nome de Jesus, e há poder na oração feita no nome de Jesus. Jabes aprendeu a orar, e Jabes orou. Jabes conheceu o poder da oração, e Jabes orou. Ele tinha tudo para ficar reclamando a vida toda. Ele teve um mau começo, mas ele resolveu orar. Nós já lemos a oração de Jabes. Versículo 10, porque Jabes invocou a Deus, o Deus de Israel, invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos, meus termos ampliares, e tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Meditar um pouquinho no pedido de Jabes. Primeira coisa que ele pede, em outra versão: tomaras que me abençoes e me alargues a fronteira. Jabes aqui estava pedindo a Deus para que abençoasse as tuas terras, ampliasse as suas posses e os lugares para ele viver. Nesse momento da oração, Jabes estava pedindo a Deus prosperidade. Ele queria ser um homem próspero, e ele colocou o seu pedido diante de Deus, ou seja: Senhor, abençoe o meu trabalho, abençoe, Senhor, as minhas conquistas, e que eu possa conquistar cada vez mais. Abençoe as minhas finanças, abençoe as minhas posses, abençoe, Senhor, abençoa, Senhor, abençoe, Senhor. Ele pediu a Deus prosperidade. Irmão, prosperidade é algo que você deve pedir a Deus sempre. Mas quando você pede a Deus e quando você recebe prosperidade, ou como toda bênção, você recebe, você tem, você sente e você vive. Uma pessoa próspera não é a pessoa que tem de tudo financeiramente falando, uma vez que quando falamos de Deus e de prosperidade em Deus, não estamos falando apenas em finanças. Tem gente que acha que quem tem dinheiro tem todos os problemas resolvidos na sua vida. Então, por que um dos maiores índices de suicídio é na Suíça, é no Japão, países desenvolvidos, onde a questão financeira é mais resolvida, onde a miséria
não é tão comum na vida das pessoas. Se o problema é dinheiro, porque empresários, porque jovens, filhos de pais ricos e até milionários estão envolvidos nas drogas, estão morrendo nas drogas, estão nas clínicas buscando tratamento, estão com desejo de suicídio, estão com depressão, estão com síndrome do pânico. Por que se o dinheiro é a solução? Então prosperidade não é só finanças, embora dinheiro é fundamental e importante para nós, para a nossa vida, para nós construirmos, para nós fazermos. Mas prosperidade, quando fala em Deus, é ser suprido em todas as nossas necessidades. Mas Jabes orou e pediu a Deus para que Ele abençoasse a sua vida financeira. Você também deve orar. Se você faz a sua parte, se você é fiel naquilo que Deus tem colocado em suas mãos, você é fiel, você como cristão é fiel no seu dízimo, é fiel na sua oferta, você precisa orar e falar: Deus, eu sou fiel, então prospere. Tem gente que não ora pedindo prosperidade, porque ele acha que está fazendo barganha com Deus. Olha, eu não posso orar porque, esqueci a palavra aqui, que a pessoa, ganância, é ganância. Eu chego para Deus: Senhor, está aqui meu dízimo e minha oferta, agora abençoa e multiplica. Eu tenho visão de colheita, porque eu sou dizimista ofertante. Não pode, isso é ganância. Na verdade, quem não pode ter visão de colheita é quem não planta. Quem não planta não tem que ter visão de colheita, mas quem planta tem que ter visão de colheita. Esse negócio que eu não posso pedir para Deus abençoar a minha vida financeira é uma das amarras do diabo que tem amarrado muitas vidas. Como há muito tempo a igreja evangélica viveu ouvindo algumas mentiras, tais como: tal música é do diabo, o rock é do diabo, a bateria é do diabo, guitarra elétrica é do diabo, e assim por diante. Eu sei que eu sou muito jovem, mas eu participei de um tempo em que na minha igreja em Pereira Barreto, quando eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, o meu pastor, numa luta muito grande, conseguiu comprar uma bateria por louvor da igreja. Irmãos, quando chegou a bateria, tinha gente dentro da nossa própria igreja que você virou bagunça agora, vai virar baile agora. E lá fora pessoas de outras igrejas diziam: aquela igreja é mundana, até bateria tem. Por quê? Bateria é do diabo. Como que é do diabo se ele não comprou, não pagou nenhuma parcela? Mas televisão é do diabo. Chegaram na casa do meu pai um dia, falou assim, uns irmãozinhos foi evangelizar. Meu pai estava desviado, era da Cristã do Brasil, foram evangelizar. Quando entraram dentro de casa, uns irmãozinhos de determinada igreja, primeira coisa, eles nem levantavam a cabeça, porque eu tinha uma TV na sala, uma TV maravilhosa. Ela era um tubão bem grande, ela é colorida, porque tinha umas telas. Meu pai tinha comprado de um cara que passou na rua uma tela colorida, tinha 3 cores. Aí colocava na frente da TV, a gente falava assim: olha, agora tem TV colorida. E meu pai ficou furioso quando o rapaz disse assim: essa televisão é do diabo. Isso aí que o senhor está vendo é a cabeça do diabo dentro da sua casa, e a antena é o rabo dele, é a cauda do inferno, é do diabo. Eu falo: como que é do diabo? Eu trabalhei muito, eu paguei. Naquela época não tinha esse negócio de 10 vezes, 24 vezes, que é uma bênção e uma maldição, depende de como que se faz. Era em 3 vezes no máximo, e ainda tinha um juro terrível. Meu pai tinha lutado as duras penas. Ele falou assim: aqui do diabo não tem nada aqui dentro, essa TV é minha, eu que comprei. O rapaz falou assim: mas o demônio está aqui dentro. Meu pai falou: então você trouxe, porque antes de você chegar não tinha não. Nós vivemos muito tempo, política é do diabo. A nossa nação estava aí se perdendo, e ainda está se perdendo. Graças a Deus as igrejas têm acordado. Você vai lá hoje na Assembleia Legislativa, você pode ir estadual, federal, você vai ver homens de Deus, deputado estadual, deputado federal, da igreja quadrangular, da igreja Assembleia de Deus, da igreja presbiteriana, da igreja batista, da igreja universal, da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal. Tem a bancada evangélica. Mas há um tempo atrás, é coisa do diabo. Política é coisa do diabo.
São as amarras que o inferno tem. E hoje ainda tem gente dentro da igreja que não ora, porque não, orar, pedir bênção financeira é do diabo, é ganância, é pecado. Se você é fiel, se você tem semeado, ore a Deus, espere a colheita, e você vai colher, porque você tem plantado. É bíblico, Gálatas capítulo 6 diz que quem planta, colhe. Não importa o que você planta, você vai colher. Se tem plantado coisas boas, vai colher coisas boas. Se tem plantado coisas ruins, vai colher coisas ruins. Mas Jabes pediu prosperidade, e Deus abençoou Jabe e prosperou Jabe, e ele alargou as suas fronteiras, e ele teve muitas posses. Jabes também pediu, ele falou assim: seja comigo a tua mão, seja comigo a tua mão. Irmãos, como é bom uma pessoa que tem sobre a vida dela as mãos de Deus para proteger, as mãos de Deus sobre a sua vida para abençoar. Se tem uma das coisas que eu mais gosto de falar para as pessoas quando eu escrevo, é que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, porque eu sei o que pode ser feito na vida de uma pessoa cuja boa mão do Senhor está sobre ele, está sobre ela. Se a boa mão do Senhor está sobre a sua família, Deus tem cuidado de você, Deus dá proteção, Deus te guarda, Deus te sustenta em suas mãos poderosas. A segunda oração de Jabes foi essa: Senhor, eu tenho mãos fortes, Senhor, eu posso trabalhar, Senhor, estou fazendo tudo isso, mas eu não posso confiar em minhas próprias mãos. Que a tua boa mão seja comigo, que a tua boa mão esteja sobre mim. Jabes fez uma oração muito inteligente. Olha o que diz a minha Bíblia em Isaías 40, versículo 12. Ela fala que a mão de Deus é tão poderosa, na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo. Na concha da sua mão mediu as águas. Não é que Deus colocou um copinho d'água na mão, não. Está falando da água, dos mares, dos oceanos, essa imensidão que a gente nem conhece. Deus tomou nas suas mãos e a medida dos céus a palmo. Deus é tão poderoso, ele mediu a palmos. Isso quer dizer, essa palavra quer falar que Deus é tão poderoso que ele tem nas suas mãos a terra, ele tem nas suas mãos o universo. Isso quer dizer que Deus é maior do que nós pensamos ou imaginamos, embora eu costumo limitar o tamanho de Deus. Eu gosto de falar sobre isso. Eu gosto de explicar sobre o tamanho de Deus. Ao mesmo tempo que ele é tão grande, ele também é pequeno, e Deus também é mediano. Mas quem define o tamanho de Deus, já que é imensurável, ou seja, não dá para se medir, é além da nossa compreensão, então o tamanho de Deus, ele acaba sintetizando na sua fé. Qual é o tamanho da sua fé? Deus é do tamanho da sua fé. Você está com a dor de cabeça, aí você fala: pastor, líder de célula, um irmão, um amigo ou você mesmo, eu vou orar e essa dor de cabeça vai embora. E você tem fé que a dor de cabeça vai embora. Aí você ora, sabe o que acontece? Deus é do tamanho da sua fé. Se você tem fé que vai ser curado da dor de cabeça, você é curado da dor de cabeça. Mas aí vem um médico e dá um diagnóstico de uma enfermidade mais séria. Aí você desespera. Tudo bem que se for muito sério, é normal da psique humana ficar meio descontrolado no momento, mas você não consegue se assentar e você não consegue acreditar que Deus pode curar. Deus cura a dor de cabeça, mas essa enfermidade mais séria já é complicado. Ou seja, então não vai receber de Deus, porque Deus é menor e não consegue te ajudar. Em suma, Deus é do tamanho, nem maior nem menor, exatamente do tamanho da sua fé. Você quer que Deus seja maior na sua vida? Amplie a sua fé e aumente a sua fé. É verdade, pastor, vou começar hoje orando: Senhor, me dá fé. Não tem como Deus dar fé para você pedindo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Começa a mais ler a Bíblia, começa a orar mais, começa a cantar mais louvores, começa a ler Bíblias, começa a ler livros.
e você vai ter a sua fé ampliada. Quanto mais você recebe e você se envolve com as coisas de Deus, mais a sua fé cresce. Então ele pediu para que a boa mão do Senhor estivesse sobre ele. Isaías 43:13 diz: nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? A mão de Deus é poderosa. E para terminar sobre a mão de Deus que ele pediu, diz assim Isaías 41:13: o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Ele pediu para que a mão de Deus estivesse sobre ele. Meu irmão, você já tem esse conhecimento, a mão do Senhor está sobre você. A dificuldade é grande na sua vida, você está perdendo a visão, você está perdendo a visão de futuro, de mudança, de transformação. Olhe para Deus, confie na palavra, porque foi Deus quem disse, não é o pastor Sidney que está falando, é Deus que está dizendo, porque eu, teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Deus segura na sua mão, já seria suficiente, mas além de segurar, Ele está dizendo, e te digo, não tenha medo, porque eu vou ajudar você. O que tem de gente que vai no gabinete do vereador por causa de uns negócios, ele fala assim, fica tranquilo, eu vou ajudar você. Ele volta para casa todo feliz, você foi ajudado, você é ajudado. Aí ele vem para Deus e Deus fala, eu vou ajudar você. Ele fica, sei não, esse Deus aí. Tem gente que tem mais fé no homem do que em Deus. Creia em Deus, e que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, assim como esteja sobre a vida de Jabes. Jabes pediu prosperidade, pediu cuidado de Deus, e ele pediu proteção de Deus. Olha que interessante, irmãos. Ele falou assim, me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Olha só, que o mal não venha sobre mim. Me proteja do mal. É claro que eu não posso falar, Senhor, me livra das aflições da vida, não tem jeito. O único jeito de você, tem um jeito, você pode me procurar no final, se não quiser mais luta nessa vida, fala comigo, eu vou orar por você, para que você não tenha mais luta. Mas é bom que você tenha o carnê do PAC em dia. É PAC não, é PAF, o PAC é o plano de não, qual que é o PAC do governo? Plano de crescimento, sei lá daquele plano. Plano de... Depois não saber o que é o PAC. É o PAF. Sabe o que é o PAF? Aquele que se bobear, você puf. Não quer ter problema. Não quer ter problema mais na vida, não quer ter mais luta? É só partir para a glória. Lá não vai ter mais choro, é tranquilo. Quem quer ir para a glória agora, levanta a mão. Me procura no final. Proteção. Ele falou, Senhor, me livra do mal. Pastor, mas pode orar assim? Pode, Jesus ensinou. Jesus falou na sua oração do Pai Nosso, livra-nos do mal. Então, irmãos, eu preciso pedir para que Deus nos livre do mal. E vou falar, olha aqui para mim, 2 tipos de mal. Me livra do mal de que as pessoas fazem para mim, e me livra do mal que eu faço para as outras pessoas também. Você sabia que você faz mal para algumas pessoas? Ou você acha que só as pessoas que fazem mal para você? Então me livra do mal, Senhor, me proteja, e não deixe que eu também faça mal na vida das pessoas. Proteja a minha vida, guarde a minha vida, me livra dos ataques do inimigo, me dê proteção. Irmãos, o inferno todos os dias, olha aqui para mim, não quero assustar você não, mas quero trazer uma realidade. O inferno todos os dias, assim que você levanta, já está decidido que aquele dia é o dia da sua derrota, e ele trabalha para destruir você. Assim que você começa o dia, começa algumas dificuldades, algumas aflições, você precisa da proteção de Deus, precisa das armaduras de Deus para sair de casa. Você precisa ter sabedoria para criar o seu ambiente. Tem gente que já vai para o trabalho, irmãos, ele entra às 8 horas da manhã,
Antes das 8 ele já está angustiado, ele já está com raiva por causa das pessoas que ele vai encontrar, ou por causa do patrão, por causa de alguém que está lá. Ele já sai de casa meio nervoso, ele não consegue orar, ele não consegue se colocar diante de Deus, cantar uma canção, ir em paz. Ele já chega no serviço furioso. A primeira coisa que contrariar ele já xinga, ele já briga, já tem dor de cabeça. Você tem poder para criar o seu ambiente. Foque naquilo que é certo, tira pensamento de besteira da sua cabeça. Se posicione em Deus. Ah, pastor, você não sabe, lá no meu serviço estão querendo me derrubar. O que você tem com isso? Problema dele. Se você é fiel, se você está servindo a Deus, as pessoas que tentam te derrubar vão cair e você vai ficar. Agora, se você olhar para quem quer te derrubar, você pode até cair junto. Então tenha a sabedoria de Deus, peça proteção. Jabes orou e Deus ouviu a oração de Jabes, diz a Bíblia, e ele foi abençoado em tudo que ele pediu. E você vive num tempo diferente, a dispensação da graça, então você também pode orar. E eu quero dizer para você que se você trabalhar em fidelidade, Deus vai ouvir e responder todas as suas orações. Ele vai te abençoar, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, fará você prosperar em todo o momento. Então, assim como Jabes fez a sua oração, como diz aquela canção, né, da Alda Célia, acho que é Alda Célia, como Jabes orou, eu também vou orar. Assim como o Senhor o abençoou, Deus vai me abençoar. Levanta a sua mão direita para o céu e diga isso, diga: assim como Jabes orou, eu também vou orar. Assim como o Senhor o abençoou, Deus vai me abençoar. Bate no peito e fala assim: Deus vai me abençoar. Diga bem forte: Deus vai me abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar.